Bom dia a vocês mais uma vez. Sei que vocês já cumprimentaram aí os seus irmãos do seu lado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, verso 1. Hoje nós vamos iniciar a exposição desse livro, a qual eu particularmente aguardei com ansiedade até que chegássemos a ela. Você vai perceber que eu gosto do livro, ok? Foi um livro que marcou muito a minha história como pastor, como obreiro. Havia uma pessoa, e há até hoje, um amigo meu, fez meu casamento, me pastoreou durante muito tempo, o Heron, e ele nos ensinou muitas vezes através desse livro. Ele era um soldado, ele fazia a gente decorar, ok? E quando nós não decorávamos, nós pagávamos flexões. Então talvez eu faça isso com vocês essa manhã também. Brincadeiras à parte. Mas é um livro que eu gosto muito. Tito é uma epístola pastoral. É uma carta enviada pelo apóstolo Paulo a um pastor, Tito. Um pastor que agora tinha uma responsabilidade, que a gente vai entender um pouquinho hoje. Estavam num lugar que a gente vai entender um pouquinho hoje. Existem 3 cartas pastorais na nossa Bíblia. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 1 Timóteo e 2 Timóteo, elas são encaminhadas ao jovem Timóteo, que está em Éfeso, um lugar onde Paulo estabeleceu, plantou aquela igreja, e Timóteo então deu continuidade àquele ministério. Se coloque no lugar de Timóteo. Imagina você pastorear a igreja que Paulo pastoreou. Jovem Timóteo. Receber aquele ministério em uma das grandes cidades do Império Romano, uma cidade cosmopolita, cheia de pessoas. Tito, da mesma forma, recebeu essa incumbência. No entanto, não em uma cidade que Paulo pastoreou diretamente, mas uma grande cidade, Creta, que a gente vai compreender um pouquinho hoje. Hoje nós vamos passear pela introdução do livro. Nós vamos olhar a forma com que Paulo se apresenta, com que Paulo se autodenomina, com que Paulo escreve a sua epístola. Paulo utiliza de uma literatura comum da época. Na época as pessoas enviavam cartas. Hoje, talvez a maioria de nós aqui nunca enviou uma carta. Eu sou um pouco mais antigo e eu já enviei. Aliás, eu fiz um curso, datilografia e correspondência comercial, no ano de 1994. Fiz esse curso. E lá eu aprendi a escrever cartas, introduções de cartas, como você colocava algumas partes. E Paulo utilizou uma métrica comum. Era comum generais, governadores escreverem mandatos, princípios, que eram epístolas enviadas com designações, com orientações à cidade, aos governantes, aos suboficiais que estavam em algum lugar. E geralmente se apresentava Cláudio, César, imperador, ou algo do tipo. Ali tinha o seu título, ali tinha o seu propósito, e logo em seguida tinha as funções que ele queria que aquelas pessoas realizassem. E Paulo está usando isso. Mas nós vamos perceber um pouquinho como Paulo se autodenomina. O texto, por exemplo, começa dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Diferente, por exemplo, de um grande líder, que talvez colocaria todos os seus sobrenomes, todas as suas batalhas, todos os seus títulos no enunciado da carta, Paulo apenas diz: servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo desejava que Tito entendesse quem ele era. Paulo desejava que ao receber a carta e Tito lesse, Tito olhasse para o caráter, para as características, para o que Paulo falava sobre si mesmo, e também para o que Paulo fazia, e Tito replicasse isso, vivesse isso, ansiasse sobre isso. E nós temos hoje uma oportunidade, talvez como Tito, de olhar um pouco isso. Sabe, nós não somos apóstolos, mas nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos. E nós damos continuidade
ao ministério de evangelismo, de expansão, de plantar igrejas, de estabelecer líderes e todas as outras coisas, por exemplo, que Paulo fala a Tito. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltasse e constituísse presbíteros em cada cidade. Nós temos uma responsabilidade de colocar em ordem algumas coisas. E esse é como pastor eu sempre penso, nunca vai chegar as coisas em ordem. E quando eu leio esse texto é um eco. A gente vai sempre estar colocando algumas coisas em ordem. Isso é parte da igreja. Estabelecer, governar, instituir, levantar líderes, distribuir líderes, disciplinar, receber membros, batizar, orientar, discipular, enviar, colocar em ordem as coisas que ainda faltam. E nós temos um chamado para isso. E ainda faltará coisas até o dia do retorno de Cristo Jesus. Então a gente tem muita coisa para colocar em ordem. Mas isso é um pouco para a semana que vem. Mas só estou dando um spoiler agora. Vamos ler o texto? Tito, capítulo 1, verso 1. Nós vamos até o verso 5. E eu não vou me deter muito ao verso 5, mas eu quero pelo menos a primeira parte dele. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, e por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos por essa manhã, por esse momento tão precioso. Como é bom, Senhor, como é bom estarmos junto a Ti, junto ao Teu povo e aprendermos do Senhor. Fala aos nossos corações essa manhã, nos ministra, nos orienta, nos dá, Senhor, sabedoria para que possamos aprender a Tua palavra e crescer em amor e anseio pela Tua presença. Esse é o nosso pedido e a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Nós vamos começar do fim, do verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta. Onde era Creta? O que era Creta? Depois você vai lá no Google e pesquisa, beleza? Creta era uma ilha no mar Mediterrâneo. Era a maior ilha do mar Mediterrâneo. Ela tinha 257 quilômetros de extensão por 56 quilômetros de largura. Meu irmão, isso é muito grande. Tá? São 8.300 quilômetros quadrados. Qual é o tamanho de Belo Horizonte? Vamos ver se nós temos algum bom em geografia aqui. Belo Horizonte tem apenas 331 quilômetros quadrados. Creta é mais de 10 vezes maior que Belo Horizonte. São Paulo tem 1.300 quilômetros quadrados. Creta tinha 8.000 quilômetros quadrados. É quase o tamanho de Sergipe. Já pensou? Ô Tito, vou te deixar aí num lugar bem tranquilo. Pequeno. Não tem nenhum outro pastor. É só você. E vai constituir presbíteros em todas as cidades, ok? A ilha era composta por um terreno... Você pode depois olhar no Google. Tem montanhas lá de quase 2.500 metros de altitude. Era uma ilha onde que os romanos geralmente se aposentavam e iam para lá. Muitos gregos, muitos filósofos, epicureus. Você tinha, por exemplo, lá a mitologia que Zeus nasceu em Creta. Olha que lugar legal para evangelizar. Um lugar bacana. Minotauro, diz a lenda, que viveu lá. O povo vivia numa miscelânea de paganismo, de filosofias, de ideologias, de ideias malucas. Eu acho que se eu fosse Tito, eu ia falar, Paulo, me deixa em Éfeso, que já está bem preparado, né? Você já ficou aqui uns 3 anos, você já evangelizou todo mundo, já tem uma galera aqui, deixa aqui comigo Apolo, Demas, mas Creta. Como que iniciou essa igreja lá? Aqui são especulações. A gente não tem isso muito claro nas Escrituras. Mas, por exemplo, você já leu a narrativa em Atos 2 do Pentecostes?
quando o Espírito Santo desce, existiam árabes, sírios, cretenses em Pentecostes. Lucas deixa claro que tinha gente de Creta lá. Gente que se converteu. Gente que ouviu a pregação do apóstolo Pedro, naquela pregação que se converte em 3.000, ou talvez na próxima, na mesma semana, praticamente, que se converte em 5.000. Aliás, a igreja em Roma provavelmente começou da mesma forma. As pessoas, e Deus realizou por meio da sua providência que a festa de Pentecostes acontecesse, descesse o Espírito Santo, tivesse uma migração de povos de tantas denominações e tantos lugares lá, e após isso eles retornassem para as suas cidades, não mais como escravos, mas como homens salvos pelo poder de Jesus Cristo, e testemunharam do que viram e ouviram e aprenderam nas suas cidades. Outra informação que nós temos, texto final de Atos, narra Paulo saindo de Jerusalém e indo até Roma. Você lembra que tem um naufrágio? Não foi em Creta, tá bom? Não foi, foi na ilha de Malta. Mas o texto de Atos fala que eles navegaram e eles pararam em Creta. Eles estiveram lá. Porque em meio a tempestades, a ilha de Creta, ela era um porto natural. A ilha de Creta está no meio do mar Mediterrâneo. Você tem a Europa, acima você tem a Ásia e você tem a África. A grande maioria dos navegadores passavam por lá. Paravam lá, porque os navios precisavam receber comida, água, fazer algum tipo de conserto, descanso, ou as tempestades e as chuvas, que é o que está acontecendo, por exemplo, em Atos 27, faziam com que os navegadores ficassem próximos à ilha. E talvez Paulo possa ter desembarcado por lá e pregado. Nós não sabemos. Paulo foi liberto da prisão de Atos 28. O texto de Atos não termina com o fim da história. Não é verdade? Isso me dá uma agonia. Não sei se dá em você. Tipo assim, ô Lucas, por que tu parou de escrever? O que aconteceu aqui? Sabe aquele filme que tu termina de assistir e fala assim, cara, parece que não teve um ponto final? Que tu fala assim, que te dá até um pouco de, com perdão na palavra, um pouco de raiva. Quem é que escreveu isso? Parece que não terminou do jeito que eu gostaria que terminasse. E Atos termina assim. Paulo não tinha morrido. A tradição cristã vai dizer que Paulo foi liberto da prisão em Romanos, lá em Roma, perdão, no livro de Atos 28. E a tradição vai dizer que Paulo, então, retornou em algumas cidades. E quem sai de Roma, na maioria das vezes de navio, passa por onde? Passa por Creta. Paulo fala que deixou Tito em Creta. A razão de tê-lo deixado. Esse deixou tem uma conotação íntima, como se nós estivéssemos juntos. Eu te deixei lá. Deixei por meio de algo. A gente não sabe certamente como essa igreja começou, mas tinha uma igreja lá. Creta era composta por várias cidades. A gente deve lembrar que as cidades do primeiro século não eram grandes cidades. Eram pequenas cidades, vilarejos, uma ilha grande, mas não tão populosa quanto a nossa cidade, quanto aqui. Mas Paulo deixou para que Tito desse continuidade em algumas coisas. E Paulo está enviando, então, essa epístola a Tito por volta do ano 62, 64 depois de Cristo. Ele escreve Tito e Timóteo praticamente juntos. Se você ler os dois textos, você vai ver que são muito similares. São muito parecidos. Tratam de assuntos praticamente iguais a isso. Já a 2 Timóteo é bem diferente. Chegando a Timóteo, já Paulo está preso novamente. Não é a mesma prisão em Roma. Que Paulo estava numa casa, que ele alugou, que o texto de Atos nos fala que o evangelho se expandia, crescia, Paulo recebia as pessoas em casa. Não. A segunda prisão em Roma, Paulo está num calabouço, está num buraco. Está num lugar que já não mais recebia as visitas. O imperador agora é Nero. É uma outra situação. Quando Paulo escreve Tito, ele estava livre. Estava em Troade, na Macedônia, em algum lugar. Tito era um gentil. Timóteo também. Mas Timóteo era mestiço. Timóteo era filho de mãe judia, e pai grego. Tito era
filho de pai grego e de mãe grega. Há uma diferença entre os dois. E aqui é para curiosidade para nós. Paulo circuncida Timóteo, mas não circuncida Tito. É estranho, não é? Por quê? Por que Paulo fala em que circuncidou Timóteo, mas não circuncidou Tito? Aliás, Tito acompanhou Paulo no Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, qual que era o debate? Circuncisão, regras dietéticas, festas judaicas. Paulo leva Tito para lá. Imagina os judeus olhando Tito lá, com uma faca na mão. Eu vou cortar. Você sabe o que era circuncisão, né? Se você não sabe, depois você procura no Google. Tito era um gentil pleno. Timóteo era mestiço. Timóteo já era judeu. O circuncidar era parte. Não que ele seria salvo por meio disso. Mas Timóteo foi utilizado, por exemplo, por Paulo para pregar em sinagogas, em outros ambientes que talvez Tito não fosse recebido. E Paulo fala que circuncidou Timóteo para facilitar, por exemplo, a questão do evangelho em algumas situações. Tito era um exemplo vivo. Que não era a circuncisão que salvava. Que não era as obras da lei. Que não era o rito na carne. Mas ele era tão íntegro e tão importante na ministração do evangelho quanto os judeus. Ao ponto de Paulo escrever a carta em Gálatas, falar sobre Tito. Tito aparece 9 vezes na carta aos Coríntios e em outros lugares. Tito era um cooperador de Paulo. Não pense que Tito era tão jovem. Eu não pense que ele era tão velho. Mas Tito aqui já caminhava com Paulo há cerca de 15 anos. Deixa eu repetir, 15 anos. Foi convertido pela mensagem de Paulo na primeira viagem missionária, que passa pela Galácia, Listra, Derbe. Acompanhou Paulo na segunda viagem missionária, foi com Paulo para Jerusalém, muito provavelmente está com Paulo em Roma, nós não temos isso, mas muito provavelmente. Viu Paulo plantar igreja em Éfeso, em Corinto, em Filipos, em Colossos, em diversos lugares. Acompanhou o ministério do apóstolo Paulo em todas as regiões que ele estava. Tito não era um neófito na fé. Paulo não o colocaria em Creta se ele fosse uma pessoa que tinha recém se convertido, que era apenas um jovem, que não sabia das coisas, não. Tito sabia muita coisa. Por isso que a carta de Tito não é uma carta tão teológica. Paulo não precisa explicar fundamentos do evangelho para Tito. Não precisa dizer para Tito, olha Tito, você sabe o que Jesus fez por nós? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é aquilo? Por isso que você tem diferença. Porque algumas pessoas falam, mas essa epístola é tão diferente da outra. Qual é o remetente? Quem está recebendo? Quem é a pessoa que vai ler a carta? Mas Paulo tinha uma preocupação com Tito. Tito tinha que dar continuidade. Paulo está começando a preparar a sua partida. Paulo sabia que, cedo ou tarde, ele passaria o bastão. E Tito daria continuidade. Hoje nós damos continuidade. E Paulo se apresenta com algumas características e com propósitos que são extremamente necessários. Paulo, servo de Deus. Não Paulo, o grande imperador, como nós falamos antes. Não Paulo, o grande general da fé cristã. Não Paulo, o líder dos líderes. Não. A identidade de Paulo estava diluída em Deus. Paulo, servo. Paulo, escravo. Paulo, doulos, o termo no grego. Um escravo, ele perdia a sua identidade. Ele já não era mais de si mesmo, ele era de alguém. O seu nome já não estava mais atrelado por vezes a si. Um escravo, quando era vendido, por exemplo, de um senhor para o outro, ele era marcado com o nome do seu senhor. Ele era identificado como propriedade de alguém. Por isso Paulo diz, eu sou servo de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou escravo dele. A minha identidade, o meu gênero, o que eu sou, está diluído no Senhor, Tito. E é importante isso para você. Você precisa ser também um servo de Deus aí em Creta. Você precisa ter essas características também. Mas de outro lado, Paulo fala, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui talvez é uma carteirada. Eu sou um servo de Deus, mas eu sou um apóstolo de Jesus.
Paulo carregava as marcas de um apóstolo. Paulo poderia se autodenominar um apóstolo. Por quê? Quais são as marcas de um apóstolo? Quando morre Judas, e há uma substituição de Judas por Matias lá no texto de Atos, e eles vão escolher um outro apóstolo, qual é uma das prerrogativas que eles colocam lá? Alguém que está conosco desde o começo e viu a Cristo ressurreto. Algumas pessoas naquele grupo tinham essas características, e Matias ali foi escolhido posteriormente. Havia caminhado com Jesus e viu o Cristo ressurreto. A palavra apóstolo significa enviado. É um termo comum. As pessoas do Império Romano tinham um apóstolo, sabia? Que eram emissários de Roma, que eram enviados por Roma para cidades e lugares que Roma conquistava, para que eles conduzissem o quê? Presta atenção. As leis, a jurisdição, os valores e a cultura de Roma naqueles lugares. Apóstolo, enviado por Deus, tem prerrogativa divina para instituir leis, jurisdição e os valores do reino de Deus nessa terra. E escrevem isso. E tem autoridade para isso. Porque foram comissionados pelo próprio Deus. Enviado de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Enviado de Jesus Cristo. E o texto de Coríntios fala que os apóstolos também faziam sinais, milagres e maravilhas. Paulo defende o seu apostolado aos Coríntios dizendo: não tenho eu as marcas de um apóstolo, não vi Jesus, não fiz sinais, milagres e maravilha. Portanto, sim, definindo, não temos mais apóstolos hoje, nesse sentido, nesses termos que nós percebemos aqui. Mas Paulo fala para Tito, usando a sua autoridade, não com arrogância, não com querendo diminuir Tito, mas porque ele foi comissionado por Jesus a isso e ele não poderia abrir mão disso. Quem foi chamado pelo próprio Deus para um ministério não poderia voltar atrás, não poderia abrir mão desse sentido, não poderia deixar de lado o que Deus havia feito com ele. E Paulo fala a Tito então qual era a razão do seu ministério. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e o conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus na estrada de Damasco, quando Paulo não o procurava, não o desejava, muito pelo contrário, Paulo ia ao contrário do que o Senhor havia estipulado, e Jesus aparece para ele e o chama como apóstolo aos gentios, para pregar o evangelho, para levar as pessoas à fé e o conhecimento da verdade. Levar as pessoas à fé. Levar as pessoas a crerem, a confiarem na obra de Jesus Cristo. A escutarem sobre Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e depositarem fé e confiança nisso. Atrelado ao quê? Ao conhecimento da verdade. Ao conhecimento da verdade. Presta atenção nisso. A fé cristã traz sobre nós, e eu vou ser bem claro, o único conhecimento da verdade. Não existe verdade absoluta fora do cristianismo. Ah, pastor, mas as outras religiões, mais o mundo, mais o secularismo, fala que existem várias verdades. Satanás quer que você pense assim. Não existem outras verdades. A verdade é que há um só Deus e Pai, que há um só Criador, que nós pecamos e precisamos de redenção, e há um só mediador entre Deus e os homens. Ou existe verdade paralela a essa? Ou existe alguma coisa que seja simultânea a isso? Não. A fé cristã, ela é exclusivista. Por isso que nós somos por vezes tão atacados. Porque o mundo, por exemplo, vai olhar assim: não, mas vocês são muito exclusivistas, mas só o Deus de vocês salva, mas só vocês têm isso. Realmente é isso aí mesmo. Por que a gente vai pregar mentira? Você vai dizer que Buda vai salvar também? Que Maomé, Allan Kardec e outras coisas? Você vai testificar isso. Não, é o único Deus. Está aqui, está no candomblé, está em outro lugar. Não.
A verdade fala que há um só Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. O conhecimento da verdade não é diluído em filosofias, em culturas, em outras coisas. Não pode ser. Tito, você está em Creta. Você vai ter que falar para os caras que Zeus não é nada. Que Minotauro é uma lenda. Que as filosofias dos epicureus, daqueles homens que ficam lá sentados nas pedras, olhando para o mar e pensando... com todo respeito, Tito, é besteirinha. Sabe, você vai ter que... Capítulo 2 só vai falar de falsos mestres. Você vai ter que lidar com esse povo que acha que a circuncisão ainda faz parte, que as festas judaicas, que as mitologias, que as outras coisas. Tito, você vai ter que ter uma fundamentação da tua fé aí dentro. Tome cuidado, Tito. Porque o mundo, Satanás e todos os poderes malignos nas regiões, que a gente não vê, eles vão tentar mudar a tua cabeça. Eles vão querer levar você a um pensamento que a tua verdade não é tão verdade assim. E isso a gente passa ou não passa? Não é verdade? Ou não é verdade? A gente luta com isso em todo o tempo. Há um estímulo produzido. Hoje na aula aqui de teologia bíblica, antes do culto, aliás, fica a dica para você, a gente tem uma EBD antes do culto às 9 horas. Eu falei um pouco sobre isso. Eu falei que há uma perspectiva caída que tenta criar na nossa realidade uma narrativa da história diferente. Presta atenção nos filmes, nas séries, nos livros, que querem ilustrar e contar a história do mundo e da humanidade. Através de um outro tipo de criação, através de supostos redentores, os heróis da Marvel, através de tantos e tantos filmes hoje e séries que tentam elucidar o fim do mundo, o apocalipse e como as coisas vão terminar. Nós somos encharcados de uma cosmovisão acerca de uma narrativa. Sobre o quê? Sobre verdade. Ou não é? E meus irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes eu converso com algumas pessoas que para elas algumas dessas coisas são verdades. Tinha um familiar meu, ele já morreu, que ele assistia lá o Discovery Channel, que eles falavam umas coisas absurdas lá, que Jesus tinha casado com não sei o quem, que tinha... Cara, e para ele aquilo era uma verdade. Código da Vinci, os livros ali, o filme. Quantas pessoas acreditam nisso? Aliás, o próprio livro, na introdução, fala que é uma ficção, que não é uma realidade. As pessoas são levadas a todo tipo de mentira, Tito. Mas eu, Paulo, fui chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Não é apenas um conhecimento intelectualista. Não é apenas um conhecimento de demonstrar para as pessoas, falar com palavras elaboradas, sabe? Se apresentar, geralmente individualmente, com toda a sua exegese, a sua hermenêutica e a sua capacitação. Não. Essa verdade, esse conhecimento adentram a nossa mente e saem pelas nossas veias e pela nossa mão, numa piedade para com Deus e para com o próximo. A fé e o conhecimento que não são traduzidos na vida comum, talvez não seja um conhecimento da verdade. Talvez seja só intelectualismo. Não é? A nossa fé e o nosso conhecimento são práticas. São práticas no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida, com os nossos filhos, na nossa piedade para com o Senhor, no nosso desejo interno de agradar o Senhor em todas as coisas da nossa vida. Falamos sobre isso no culto passado, sobre vivermos para a glória de Deus, na percepção mental que nós temos acerca do que cremos e do que conhecemos e como nós praticamos isso. Falamos sobre isso no culto passado, texto de Tiago. Aquele que lê a palavra, mas não a pratica, é um insensato.
É como alguém que olha a sua imagem no espelho e logo que sai dali se esquece do que ele escutou, do que ele entendeu. Tito, eu fui chamado para levar os eleitos de Deus à fé e o conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Essa é a tua função também em Creta. Se você ensinar as pessoas, e isso não transformar a vida delas, o casamento delas, a integridade delas, a honestidade delas, os valores delas, a forma com que eles enxergam o mundo e como eles se comunicam e como se relacionam com o mundo ao seu redor, se isso não mudar essa perspectiva, tu fez metade do trabalho. Ah, mas o trabalho tudo não é meu, é Deus quem faz. Sim, são os eleitos de Deus, mas você tem uma responsabilidade. Há uma responsabilidade humana e há uma soberania divina. Paulo abraçava essa responsabilidade humana e desejava que Tito também a abraçasse. Que Tito também a vivesse. Que Tito também a experimentasse. E essa fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade, Paulo vai dizer qual é o fundamento dela. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu desde os tempos eternos. Tito, se as tuas ovelhas não tiverem uma fé fundamentada na esperança da vida eterna, cedo ou tarde elas vão se perder. Se as tuas ovelhas não entenderem que elas são imigrantes, peregrinos, e estão de passagem, e que elas fazem parte agora de um reino maior do que eles, e que há uma esperança eterna para aqueles que creem em Jesus, e elas depositarem a esperança delas só nessa vida, talvez eles não entenderam a fé. A fé, ela está alicerçada e fundamentada não em coisas terrenas. Ela está alicerçada e fundamentada numa expectativa eterna, na esperança da vida eterna, num ambiente, num local, numa promessa de Deus que é maior do que a gente vive aqui. E o crente que vive a sua fé fundamentada nas coisas daqui, ele vai se frustrar, ele vai ficar chateado com Deus, ele vai, quando ficar doente, ele vai dizer que é maldição sobre ele, que Deus, quando perdeu o emprego, sabe, por isso que uma teologia correta conduz as pessoas a uma fé saudável. Porque se a nossa forma de enxergar Deus, forma de pensar fé, forma de raciocinar sobre quem Deus é, estiver sustentada nas coisas somente dessa terra, nós somos os mais dignos de compaixão. E nós vamos se perder. Porque não foi uma semente que encontrou uma terra fértil. Ficou na superficialidade. Nós precisamos fundamentar a nossa fé no íntimo do nosso ser, na esperança da vida eterna. Precisamos aprender a morrer melhor do que aprender a viver. Nós ensinamos muito bem as pessoas a viverem. Os puritanos, por exemplo, ensinavam as pessoas como elas deveriam morrer, dentro de uma perspectiva em que viviam 50, 60 anos. Saber que existe algo além, algo superior, algo que Paulo dizia que para mim é lucro. Que ele olhava para essa vida nitidamente como algo, como um caminho. Nós somos como o povo de Israel, que fomos libertos da escravidão e estamos a caminho. No êxodo, Deus está movimentando as pessoas. Está conduzindo-as, está levando-as. E nós devemos ter essa perspectiva de esperança desse lugar. É como se nós sentíssemos o cheiro da vida eterna. Como se nós tivéssemos um GPS no nosso coração, apontando o destino. E quando nós mudássemos a rota, ele falasse, recalculando a rota.
recalculando a rota. Recalculando a rota. Nós precisamos disso diariamente, ou não precisamos? Precisamos. Nós precisamos recalcular a nossa rota. Nós não estamos a caminho de Sabará, de Ribeirão das Neves, de Betim, de Contagem. Nós estamos a caminho da Jerusalém Celestial, ao encontro do Rei dos Reis. Porque o Deus que não mente prometeu desde os tempos eternos. Ô Tito, fala para esse povo que Deus não mente. Fala para esse povo que Deus é um Deus que cumpre as suas coisas. Fala para esse povo que o Deus agora que eles estão recebendo não é Zeus, não é Júpiter, não é um falso Deus que hoje pensa uma coisa, amanhã pensa outra, que hoje quer um tipo de sacrifício, que amanhã quer outro, que hoje quer que você cante de um jeito, que amanhã quer que você cante de outro. Não, não. O Deus que não mente é o nosso Deus. O Deus que não muda. O Deus que não mexe nos seus propósitos. O Deus que é imutável. Um Deus que zela pelo que Ele falou. E se Ele falou, está falado. Um Deus que tem valor pela sua própria palavra. E se Ele prometeu, desde quando? Desde semana passada? Desde Moisés? Desde Abraão? Não. Desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos. O Deus que prometeu desde os tempos eternos. Sei que talvez é difícil nós compreendermos isso. Mas o que Deus realiza que não é eterno na sua mente? Para nós está tudo dentro do passageiro. A gente está aqui, né, caminhando. Mas Deus é um eterno. E os seus propósitos e planos são eternos. E nós devemos confiar na sabedoria, soberania e governo de um Deus eterno. E isso é muito bom para nós. Porque adorar um Deus mutável, passageiro e sujeito às circunstâncias é um terror. Sabe, adorar um Deus que hoje você precisa fazer isso, aquilo outro, tal. É cansativo. É exaustivo. Mas agora, colocar a âncora da nossa alma nesse Deus eterno, que não muda, e que promete, e que cumpre, isso é importante demais. Tito ensina esse povo a isso. E Paulo fala um pouquinho de como ele recebeu a fé. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de nosso Deus, nosso Salvador. Paulo fala, olha Tito, eu recebi essa fé, você também. E quando nós a recebemos, a luz que abriu nosso panorama, que nos fez entender essas coisas, num tempo específico, há um plano eterno. Mas para nós humanos, há uma realização num tempo específico. Isso acontece conosco, aconteceu comigo, com você, com todos, por meio do quê? Por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Portanto, Tito, não se esqueça disso. Você deve continuar aí, pregando o Evangelho. Falando sobre as pessoas. Porque é uma ordem do nosso Salvador. Não é uma suposição. É uma ordem. É uma ordem. Nós fomos ordenados a testificar e testemunhar do nosso Deus. E isso é bom. Isso é lícito. Isso é parte da fé cristã. Nós não devemos abrir mão disso. Paulo está chamando a atenção de Tito, que era um verdadeiro filho em nossa fé comum. Paulo levou Tito, por meio da pregação, a conhecer o Evangelho e a crer no Senhor. Numa fé comum. Comungavam, partilhavam de uma fé comum. Que nós vamos ver lá um pouco ao longo do texto bíblico, nas próximas semanas. Comungavam de uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, um só Senhor. Existia algo que eles partilhavam na essência da adoração. E eles viviam isso. E Paulo exalta, traz palavra de glorificação, graça e paz
da parte de Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está colocando aqui para Tito a sua gratidão, a sua alegria, levando a Tito a pensar nessas coisas. E por fim, Paulo diz a razão de tê-lo deixado em Creta. A razão de tê-lo deixado em Creta, a razão de tê-lo deixado em Belo Horizonte, em Contagem, em Ribeirão das Neves, em Betim, Sabará, Santa Luzia e por aí afora, das cidades que eu lembrei, pessoas que estão aqui. Qual é a razão de Deus ter nos salvado e nos mantido, seja aqui, acolá e em algum outro lugar? A razão de Tito era uma. Tito tinha uma responsabilidade. Foi deixado em Creta para que pusesse em ordem o que ainda faltasse e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Mas por que Deus nos deixa? Não seria muito mais cômodo, tipo assim, nos salvar e nos levar? Assim, Senhor, me leva já. Estou pronto. Estou com as vestes. Não, não estou não. E aliás, não somos nós que a compramos, né? É o Senhor que nos dá. Nós fomos chamados pelo Senhor. Para quê? Para dar continuidade nesse ministério. Dar continuidade em testificar, em testemunhar e falar do Senhor. Em exaltar o seu nome, em viver para a sua glória. Como Paulo plantava o seu ministério evangelístico, por exemplo? Às vezes a gente tem uma ideia, um pouco de um estereótipo de ministérios evangelísticos. O ministério evangelístico é responsabilidade do fulano de tal, ele foi encarregado disso, ele foi ordenado como um evangelista, então a responsabilidade é dele. A evangelização ela é realizada por meio de panfletos, cartazes e outras coisas, então a igreja precisa elaborar panfletos e cartazes e outras coisas para a evangelização. O ministério evangelístico, ele falou isso com respeito, não estou diminuindo, eu estou usando exemplos. Ele para no sinaleiro e eles escrevem uma carta, Jesus te ama, e eles abrem no sinaleiro e o ministério evangelístico da nossa igreja faz evangelização dessa forma. Não, nós fazemos a marcha para Jesus e nós então contratamos carro de som e nós levamos um trio elétrico ali, paramos em determinado lugar e esse é o nosso ministério evangelístico. Não, nós fazemos um programa de rádio, de televisão e nós pregamos o evangelho através de um programa de rádio e televisão. Qual era a forma de evangelização de Paulo? Como era? Eles viviam uma cultura de evangelização. Era no seu dia a dia. Existe uma pesquisa, nós vamos apresentar isso semana que vem na EBD, uma pesquisa americana feita com milhares, mesmo se eu não me engano, são 100 mil pessoas entrevistadas, que 87% das pessoas, presta atenção, chegaram à fé por meio do pai, da mãe, do irmão ou de um amigo próximo. As mães ganham mais pessoas para Jesus do que os programas de televisão. Os amigos ganham mais pessoas para Jesus do que gastarmos talvez centenas e milhares de reais em fazendo grandes eventos de evangelização. A evangelização é uma parte da cultura de quem nasceu de novo. Nós transbordamos sobre o amor do nosso Deus. Nós testemunhamos a nossa alegria, da nossa gratidão, do nosso amor do Senhor, com nossos filhos, com os nossos amigos de trabalho, aonde nós estivermos, seja em Creta ou até os confins da terra. Sabe, nós temos um anseio do nosso coração de que as pessoas possam viver uma fé comum conosco, possam testificar e testemunhar dessa grandeza, desse poder, dessa excelência, dessa graça abundante que adentrou o nosso coração. Sabe, Paulo está lembrando a Tito que ele deveria pregar o evangelho
Ele deveria colocar em ordem as coisas naquela igreja. E algo que eu quero aplicar, por exemplo, para a nossa igreja. Talvez uma das coisas que a gente precisa colocar em ordem na nossa igreja é sermos evangelísticos. Simples. Perguntas tranquilas. Como você está? Lá no seu trabalho. Tem algo que eu possa fazer por você? E às vezes a pessoa começa a se abrir com você. Posso orar por você? Tem um convite para te fazer. É que a nossa mente de ministério evangelístico, ela elabora uma pregação. Evangelista é o meu pastor. Ele faz uma exegese do texto, usa os padrões de tal. Não. Nós fomos chamados, e presta atenção, capacitados por Deus para isso. Deus derramou em nós capacitação. Os apóstolos perguntaram, Senhor, em alguma situação, o que nós falaremos? Jesus fala, olha, eu falarei através de vocês. Apenas tenha coragem, sensibilidade e lembrança de por que você está aqui em Creta. Porque o Senhor nos deixou. Para que a glória do seu amor fosse manifestada na face de Cristo, na medida que nós anunciamos o evangelho do amor de Jesus Cristo. A mensagem do evangelho, ela é uma mensagem que transpassa a eternidade e a vida terrena. Quando nós falamos do amor de Deus em Cristo Jesus, nós conectamos o céu e a terra. Nós estamos falando de algo que Paulo diz que é o poder, é o dínamos. É algo que é maior, que é superior, que muda fisicamente, mas espiritualmente as pessoas. E Paulo diz que quando nós falamos sobre isso, Deus nos ajuda. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, somente o Senhor. A grande dificuldade nossa de falar de Jesus é que a gente acha que a gente está sozinho falando dele. Que está na nossa força, está na nossa eloquência, na nossa capacidade teológica, na nossa sabedoria humana. Paulo mesmo fala que quando ele pregou em algumas cidades, ele excluiu toda a sua sabedoria humana e pregou Cristo e esse crucificado, que era loucura para os gentios, escândalo para os romanos. Fale do Cristo crucificado. Fale da morte da cruz. Fale do perdão de pecados. Fale da deficiência das pessoas em terem capacidade de chegarem a Deus por sua própria força e da dependência que eles precisam ter de Jesus Cristo. Fale com amor, mas fale com verdade. E confie que quando você falar, Deus, que é maior do que você, vai te ajudar e vai realizar por meio da pregação a você confiada, algo que só é confiado ao Senhor. Isso nos traz segurança. Não é verdade? Nos traz descanso. Eu apenas preciso falar. E é uma responsabilidade minha. Como se converterão, se não há quem pregue? O texto bíblico nos fala. E deixa eu falar algo prático para você. Se a sua família não ouvir do evangelho através de você, de quem eles vão ouvir? Se os seus filhos, se os seus irmãos, se os seus parentes, se os seus amigos, que tem você, que foi deixado em Creta, na mesma cidade que eles moram, na mesma família que eles moram, na mesma reunião de almoço de domingo, e você não ora, e você não fala, talvez você não entendeu porque ficou em Creta.